com esse escândalo que é esse laranjal desse desgoverno Jair Bolsonaro, a gente precisa perguntar algumas coisas e aprender sobre tudo isso, porque senão a gente cai na depressão, a gente enlouquece. O primeiro é por que muita gente votou nessa criatura e nesse falta de projeto contra o país? Ou nesse projeto aí maquiado de eleição e de democracia, de não sei o quê, que na verdade é veneno, é bomba para destruir o país. Uma coisa que a gente precisa pensar é naquilo que as pessoas dizem que não votam em partidos, não votam, mas votam em pessoas. E aí reduzem a política à eleição e reduzem ainda mais a eleição ao gosto pelas pessoas ou ao desgosto por outras pessoas. Então aí as pessoas dizem, não, eu não voto em política, eu não voto em partido, eu não voto naquilo que me dizem, mas eu voto nas pessoas que eu gosto. E aí deu nisso, né? Pessoas de quem muita gente gosta, tá aí, ó. Bolsonaro com o seu clã, com a sua família de Laranjal, com todos os milicianos, né, num ímpeto de corrupção e destruição do país. Essa é uma coisa que a gente precisa repensar, as pessoas precisam repensar. Né? Não há pessoas, em relação a projetos políticos, não há pessoas. Não há. Não há indivíduos. Os indivíduos que se candidatam a cargos públicos, eles atendem a grandes interesses. E é preciso sempre saber, conhecer, racional e consciencialmente, que interesses são esses. Os indivíduos que se candidatam, eles acabam por diluir e fazer a sua individualidade desaparecer e se jogar no mar de um jogo poderoso de interesses. Então nós precisamos aprender que não adianta querer votar em pessoas. É preciso exatamente saber que interesses políticos, que interesses econômicos, que interesses sociais se envolvem nas candidaturas. Segunda coisa que a gente precisa aprender é que não adianta não gostar de política. Aristóteles já dizia que quem não gosta, entre os gregos antes de Cristo, bem antes de Cristo, 3 séculos antes de Cristo, que quem não gosta de política é idiota. E o idiota é aquele que é fechado em si mesmo, individualista. Né? Isso quer dizer a palavra idiota vinda do grego, né? Em cuja língua pensou, filosofou Aristóteles, como pensaram e filosofaram os filósofos gregos. Então, porque política é o interesse público, o interesse da cidadania, o interesse econômico que atinge a todos nós, é o interesse das leis que nos defendem, que nos protegem, ou que são falsas leis que são contra nós. Então, na verdade, ser político é a essência da vivência patriótica e vivência em sociedade. Há que recuperarmos o gosto pela política, pelas coisas do nosso povo, pelas coisas do nosso país, pelas coisas da nossa cidade, pelas coisas da nossa pátria. E não aquele patriotismo fanático e irracional de época de Copa do Mundo, né? As bandeiras jogadas por tudo que é lado, né? Em cima de automóvel, nas sacadas dos prédios e tal. Não, isso não é propriamente a bandeira do Brasil, é uma bandeira do Brasil usada para defender os interesses econômicos, políticos envolvidos na Copa do Mundo. As pessoas não se dão conta disso. Se envolve assim com uma paixão irracional, mas temos que deslocar, migrar essa paixão para o interesse público, o interesse político, o interesse nacional. Essa paixão nós precisamos recuperar. E é tão verdade isso, essa paixão, que uma das coisas que mais
esse grupo aí de Bolsonaro, Sérgio Moro, Paulo Guedes faz é exatamente condenar a política, judicializar a política para esvaziá-la. A política é para nós, a política do nosso interesse, a política dos trabalhadores e trabalhadoras, a política dos setores mais produtivos do país, mais interessados do país. É essa política que eles não querem, mas eles querem a política para eles. Roubar o Estado para eles. Sequestrar o Estado para eles. Sequestrar a política para eles. E é isso que nós não podemos permitir. Então, esta é uma lição, uma segunda lição que nós devemos tirar com essa desgraça que desembocou aí nessa outra parte, nesse outro desdobramento do golpe, com Bolsonaro e toda essa turma de milicianos e corruptos, mafiosos aí no governo do Brasil, e não só no governo central, no parlamento nacional, nos governos estaduais, com 4 exceções. Foi uma lambança geral de desgraça no Brasil, porque a paixão pela política virou irracionalidade, virou mito, virou fanatismo, fundamentalismo, e que nos levou a essa situação. E uma situação tão infeliz é essa, que nós precisamos desviar, precisamos desfazer essa situação. Né? Uma situação que está levando a todos nós a desgraças nacionais, com a destruição dos nossos direitos no trabalho, com pessoas tendo que se aposentar aos 80, 90 anos, com a matança da juventude, especialmente a juventude negra e a juventude pobre trabalhadora. Hoje, reunido com algumas pessoas num evento de aniversário, né, eu ouvi muitos pais, mães, avós, avós, preocupados com seus filhos e seus netos, que correm o risco de serem assassinados. E tudo por causa desse desastre, essa desgraça que chegou ao nosso país, com esse tipo de política que, em vez de defender a pátria, promove derramamento de sangue do povo brasileiro. A matança do povo brasileiro, porque as leis foram esvaziadas com interesse em venda de armamento, indústria de armamento, mercado de armamento. Precisamos nos dar conta que tudo isso é consequência do afastamento que o povo sofreu da luta política. Outra desgraça no campo internacional, com o direcionamento do Brasil aos interesses mesquinhos da guerra promovidos pelos Estados Unidos. Desastre a nossa política, retirou essa desgraça retirou o Brasil das relações internacionais, que são relações de fundo econômico, interesses econômicos, interesses comerciais, para nos jogar no desemprego e no risco da guerra, com a matança da nossa juventude em plenos campos de batalha, quando já se pensou vencidas as guerras, que já deveriam ter sido eliminadas da cultura e das relações humanas, das relações entre os países. Mandar jovens, trabalhadores, promissores, cheios de vida e de sonhos, para serem assassinados nos campos de guerra, para defender os grandes interesses mesquinhos de imperialistas como os das empresas estadunidenses. Isso consequência de tudo que está aí. Essa despolitização da sociedade que leva a essa desgraça que se chama Bolsonaro. São coisas para pensar, eu não quero fazer aqui uma fala longa, voltarei sobre esse assunto, sobre a questão das lições que nós devemos aprender. Lembro bem do último discurso do ex-presidente Lula antes de ser preso, ser entregue por aquele grupo lá para os inimigos da pátria, conduzidos por Sérgio Moro. Lula disse que, numa oportunidade, ele negociou com o empresariado, com o fim de uma greve, com conquistas para eles de 10% ou 15% de melhoria salarial, das condições de trabalho, condições de transporte, enfim. Os trabalhadores acharam que ele conseguiu pouco
interrompeu a greve antes da hora e passaram a desprezá-lo. Num próximo momento, Lula estava preso e fizeram uma greve que durou 100 dias. No primeiro mês, as pressões em casa começaram a forçar os trabalhadores a sair da greve. Então tentavam negociar com o Lula de novo para ele acabar com a greve. Não acabarei com a greve, não. Os trabalhadores precisam aprender. Aí eles aprenderam, saíram da greve sem nenhuma negociação. Eles aprenderam a respeitar a sua liderança, suas lideranças. Nas horas difíceis nós temos que aprender as lições dos nossos erros. E aprendermos as lições da racionalidade, da inteligência, do interesse público, do interesse patriótico, do interesse cívico, nos apaixonarmos realmente por entender essas complexidades, suas fórmulas mais simples possíveis. Temos que tirar as lições e revertermos a situação. O país precisa sair dessa situação com a participação de todos, participação de todas. Essas lições nós precisamos tirar. Abraços críticos e fraternos e que ninguém de nós solte a mão de ninguém de nós.